A gente vai aqui falar muito, né, Zaidan, sobre o novo depoimento à PF, a Polícia Federal, do Mauro Cid, que falou, entre outras coisas, claro, sobre a minuta do golpe, as joias e de vacinas também, né, Zaidan? Exato, exato. Principalmente, claro, sobre aquilo que não havia sido esclarecido pelo Mauro Cid, né? E também tudo que foi contado à Polícia Federal pelos chefes militares, tanto do Exército quanto da Aeronáutica. Isso foi exposto para o Mauro Cid, para que ele falasse a respeito, se ele confirmava, se ele não confirmava, se ele retificava alguma coisa. E o que já vazou do depoimento do Mauro Cid é que ele disse que na reunião do dia 7 de dezembro de 22, a reunião entre Bolsonaro e os chefes militares, ele, Mauro Cid, não esteve dentro da sala, não participou da reunião, ficou do lado de fora, mas que depois conversou com o general Freire Gomes e o general lhe disse o que havia sido proposto e que a resposta do Exército foi não, não participaremos disso. Ele também falou sobre a minuta e aquela que, inclusive, é o grande problema para o Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, que inicialmente falou que não teve nada daquilo, negou qualquer participação do presidente e qualquer intenção em ações golpistas, mas, de novo, o Mauro Cid confirma a história da minuta e da correção que teria sido feita pelo Bolsonaro no texto inicial, removendo o Gilmar Mendes e o Rodrigo Pacheco da lista dos que deveriam ser presos, mas mantendo Alexandre de Moraes. É claro que muita coisa dita por Mauro Cid, foram 7 horas de depoimento, e das 7 vezes que ele esteve ali cara a cara com os policiais federais, em 3 ele ficou em silêncio, nas outras 4 ele contou coisas, né? Principalmente depois que ele concordou em participar do programa de premiação, de colaboração premiada. É óbvio que 7 horas ontem há muito mais coisas que ainda não foram divulgadas. Mas, basicamente, ele manteve a história que havia contado, embora confirmando os relatos do Freire Gomes, porém dizendo que não podia afirmar o que foi dito na reunião, porque dela não participou, Danilo. Ô Zaidan, lembrando também que foi longo, né? Foi longo esse novo depoimento à Polícia Federal, na sede da Polícia Federal em Brasília, mais de 9 horas, né? Mais de 9 horas. Começou por volta das 3 horas da tarde de ontem, de segunda-feira. A gente estava abrindo aqui o Bandeirantes Acontece, a gente ainda, claro, não tinha as informações sobre o depoimento e o desenrolar durou segunda-feira praticamente todinha, né? Começou às 3 e acabou na madrugada. Acabou na madrugada, né? Meia-noite e 15, por volta de meia-noite e 15. E então, esses assuntos, né, que foram abordados aí, o que a gente já se sabe desse novo depoimento, né? Ele foi ouvido como colaborador no inquérito que investiga a participação do ex-presidente do Jair Bolsonaro, de ex-ministros, militares na tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente no poder. O que a gente reforça aqui, ressalta que nesse caso, Mauro Cid não é investigado, né, Zaidan? Ele fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal em setembro do ano passado, de 2023, mas desde então tem a obrigação, por conta da delação, né, Zaidan, de sempre dar novas informações para a polícia para justamente não perder os benefícios desse acordo, né? Claro, porque se a polícia descobre que ele mentiu ou que ele deliberadamente omitiu, ele não apenas perde a condição de colaborador, mas ele passa a ser imediatamente investigado e com um risco enorme de ser denunciado. E aí, se a denúncia é aceita no judiciário, é um outro momento, é o judiciário que decide se a denúncia é aceita ou não, ele vira réu, não há dúvida. E réu como participante de uma ação golpista, ele sabe disso. Então, o Mauro Cid sabe que se ele mentir ou omitir deliberadamente, isso for descoberto,
Ele perde essa oportunidade. Agora, essa reunião do 7 de dezembro e um pouco abaixo, a do dia 9 de dezembro, elas são as situações mais importantes que estão sendo investigadas. Mais do que aquela gravação, aquela reunião que o Bolsonaro fez e que foi gravada, e cuja gravação estava com o Mauro Cid, mas o Mauro Cid não estava lá e disse que nem sabia direito o que era. Mas mais do que aquela reunião, mais do que o que foi dito publicamente, mais do que o 8 de janeiro, as duas situações que mais interessam à Polícia Federal esclarecer são as reuniões dos dias 7 e 9 de dezembro, com os comandantes militares. Essa é a chave. Até porque, quando se argumenta, e o Mourão voltou a dizer isso, não há golpes, sem tanques, etc. Sim, mas é exatamente aí que entra aquela reunião. Qual seria a participação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, se de fato foi proposto aos chefes militares um golpe de Estado? Eles iriam fazer o quê? Colocar as tropas nos altos dos prédios jogando flores? Não. Seriam tanques, blindados, infantaria. Isso é óbvio, né? Então, é claro que essa é a chave de toda a investigação. E por isso o depoimento do general Freire Gomes foi muito importante. O depoimento do brigadeiro, que era então o comandante da aeronáutica, foi muito importante. E, claro, é preciso ouvir o Garnier, que comandava a Marinha na ocasião, e pelos relatos do Mauro Cid, do Freire Gomes, foi aquele que colocou, ou teria colocado, a força à disposição de uma ação golpista, no caso a Marinha. É preciso ouvir o Garnier, porque ele inicialmente preferiu nada falar, Danilo. Ô Zaidan, a gente lembra, não é, que esse é o sétimo depoimento do Mauro Cid APF. Tem aqui uma listinha para compartilhar, dividir aqui com os nossos ouvintes, só para a gente conseguir entender o histórico, né? Fazer essa retrospectiva. No dia 3 de maio de 2023 ele não falou. 18 de maio também não falou. 6 de junho de 2023 a mesma coisa, não abriu a boca. Em 25 de agosto de 2023, depoimento que durou 2 horas. 28 de agosto, já aí 10 horas, né? Ele falando a PF por 10 horas. 31 de agosto, por 12 horas, o depoimento mais longo que a gente tem em registro, né? E agora ontem, dia 11 de março de 2024, 9 horas é o que durou o novo depoimento aí do Mauro Cid à Polícia Federal.